Quem nunca se fez a seguinte pergunta: será que existe algum segredo para ficar rico? Isso é algo que frequentemente passa pela cabeça das pessoas. E a resposta é sim. Existe um segredo. Aliás, existe mais de um segredo, e que 95% da população mundial passa uma vida inteira sem saber quais são eles. No livro Os Segredos da Mente Milionária, escrito pelo autor canadense T. Harv Eker, são apontados quais são esses segredos. Ele desvendou as principais diferenças entre ricos e pobres. Essas diferenças estão principalmente na forma como pensamos e agimos. Um dos principais pontos abordados no livro é a importância do pensamento. Pode não parecer, mas o que pensamos sobre dinheiro afeta e como afeta a nossa forma de lidar com ele. Se você pensa, por exemplo, que pessoas ricas são pessoas más, então você não vai ficar rico nunca, porque inconscientemente irá se afastar da riqueza para não ser, entre aspas, uma pessoa ruim. Por outro lado, os ricos têm um modo de pensar específico que os ajuda a tomar atitudes que resultam em grandes fortunas. A partir disso, o autor, primeiramente, demonstra como mudar a mentalidade para ficar rico. No vídeo de hoje, vamos desvendar quais são os 17 segredos que apenas 5% das pessoas conhecem sobre como ficar rico, baseado no livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, se você quer aprender quais são esses segredos e não precisar mais se preocupar com dinheiro, considere se inscrever no nosso canal e deixe o seu like se o vídeo for útil para você. Segredo número 1. Você é o criador da sua própria vida. Um dos pontos mais importantes abordados por Eker é sobre a maneira como você deve pensar. O que pensamos importa muito, principalmente no resultado que queremos alcançar. O pensamento tem poder. É uma frase que você já deve ter ouvido falar. A diferença é que o autor foca na mentalidade de pessoas ricas e bem-sucedidas, não nas pessoas ou na sociedade como um todo. Ele explica que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem aos resultados. Segundo esse raciocínio, ao controlar os seus pensamentos, você controla os resultados que terá. Isso significa que você pode criar a vida que deseja, ao mudar o seu modo de pensar. Por consequência, ao mudar seus pensamentos de pobre para pensamentos de rico, você terá maiores chances de alcançar a riqueza. Segredo número 2. Pessoas ricas se arriscam para vencer. Pessoas com mentalidade rica assumem maiores riscos para conseguir alcançar os seus objetivos. Elas se jogam e se arriscam em busca de realizar seus propósitos. Por exemplo, abrindo empresas inovadoras, porém com um alto risco. Em contrapartida, as pessoas de mentalidade pobre tendem a evitar riscos. Elas têm medo de perdas e, por isso, preferem nem tentar. A questão é que você nunca vai mudar a sua realidade caso não se arrisque e tome atitudes diferentes do seu modo atual de pensar e agir. Não é possível ter resultados diferentes se você continuar fazendo as mesmas coisas. Não tem como você viver de renda com os seus investimentos se você não se arriscar como investidor. Essa lógica do mercado financeiro vale para diversas áreas da sua vida. Vou deixar uma reflexão. Como você pode deixar de ser pobre se você continua gastando mais do que você ganha e tendo as mesmas atitudes? Segredo número 3. Ser rico precisa ser um objetivo. Se ser rico é um desejo e objetivo para você, saiba que apenas isso não é o bastante. Se você não se comprometer a ser rico e colocar a riqueza como uma prioridade,
dificilmente você terá muito dinheiro. O fato é que existem centenas de milhões de pessoas que dizem que querem ser ricas. No entanto, quantas realmente se comprometem de maneira verdadeiramente objetiva a colocar a riqueza como alvo principal em suas vidas? Ao ter esse propósito, é preciso traçar metas para atingi-lo. A maior parte das pessoas tem a riqueza como um desejo, um simples sonho. Porém, sonhos habitam apenas no mundo das ideias, não se tornam realidade sem que você os traga para a vida real, transformando-os em objetivos, metas e, consequentemente, em realidade. Segredo número 4. Conviva com pessoas positivas e bem-sucedidas. Existe um ditado popular que diz: "Diga-me com quem andas e eu te direi quem és." Essa máxima tem uma razão de ser. Ela pode ser traduzida pela ideia de que as pessoas que estão ao seu redor influenciam, querendo ou não, em quem você se torna. O ser humano tem a tendência de adotar parte dos comportamentos das pessoas que estão ao seu redor. É por isso que estar rodeado de pessoas positivas e bem-sucedidas é fundamental para que você também seja uma pessoa bem-sucedida. Então, se você permanecer rodeado por pessoas pessimistas e fracassadas, a tendência é que você adote os mesmos pensamentos e comportamentos dessas pessoas. Talvez você nem perceba que está se espelhando inconscientemente nas ações e modo de pensar das pessoas à sua volta. E é bem isso o que acontece. Assim sendo, olhe à sua volta ainda hoje e veja quem está ao seu redor, pois eles moldarão a sua realidade, porque você é a média das 5 pessoas que mais convive. Segredo número 5. Pense grande. No livro Os Segredos da Mente Milionária, você aprende que o primeiro passo para uma mudança no seu estilo de vida, objetivos e modo de pensar é definir uma meta ousada. A partir dela, você tenderá a se sentir mais motivado para realizar as tarefas cotidianas e terá, consequentemente, resultados mais significativos em sua rotina. Caso você continue a pensar pequeno, ensina o autor, faltará motivação para agir e mudar a sua realidade. Em outras palavras, é importante definir objetivos e metas alcançáveis, porque, como diz o ditado, mire na lua que ao menos uma estrela você acertará. Segredo número 6. Não se vitimize. No livro, o autor também explica que não adianta nada se colocar no papel de vítima. Ao invés disso, é muito melhor enxergar as oportunidades que existem nas diferentes situações. É como aquela velha história: enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenços. Na prática, a vitimização funciona como uma âncora, um atraso em nossas vidas, pois você está gastando uma energia que poderia ser melhor utilizada aproveitando as oportunidades que aparecem para você. Ou seja, ao invés de ficar deitado no sofá reclamando da vida e que não tem dinheiro o suficiente, é melhor ser proativo e criar as suas oportunidades. Eker lembra que não se ganha nada em ficar reclamando e que esse é um tempo precioso que você poderia usar em seus objetivos, e isso te dará um retorno muito melhor no futuro. Segredo número 7. Aprenda a se autopromover. Se nem você acredita em si mesmo, então imagine as outras pessoas. A autopromoção é muito importante para que as pessoas saibam do que você é capaz. Além disso, você acaba criando novas oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre não entendem esse princípio. Logo, detestam se autopromover, confundindo isso com humildade. O fato é que não há nada de errado em promover a sua imagem para que oportunidades surjam. Obviamente, você precisa dosar a sua autopromoção,
para não se tornar uma pessoa inconveniente. Não se pode ser humilde excessivamente, mas também é preciso evitar a arrogância. Basta aproveitar as oportunidades que surgirem para se autopromover no momento certo e vender seu peixe sem ser chato, porque quem não é visto não é lembrado. Já diria outro ditado. Segredo número 8. Riqueza não é algo ruim. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro é uma coisa ruim. Logo, as pessoas ricas também seriam. Mas não, dinheiro só é ruim para quem não o tem. Acreditar que dinheiro é ruim é uma falácia, que só faz com que você se distancie da riqueza. Afinal de contas, se você acha que dinheiro é ruim, então por que você diz que quer ficar rico? Essa linha de pensamento não apenas é negativa, como contraditória. Ao pensar que dinheiro é ruim, você inconscientemente se afasta das oportunidades de ganhar dinheiro, ou não conseguirá enxergá-las quando elas aparecerem na sua frente. Por isso, é fundamental que você mude o seu modo de pensar, de maneira mais objetiva e motivada sobre a riqueza, como algo sendo bom. Aproveite esse clima de mudanças e comece também a enxergar o dinheiro não como um objetivo em si, mas como uma forma de realizar seus sonhos e ajudar as outras pessoas. Segredo número 9. Aprenda a dividir seu salário. Eker explica no livro que é importante dividir o seu salário da seguinte maneira: 10% para liberdade financeira, 10% para doações, 10% para despesas de longo prazo, 50% para necessidades básicas, 10% para instrução financeira e 10% para diversão. Portanto, você tem nesse resumo uma abordagem quantitativa de como aproveitar melhor e maximizar a utilização do seu salário. Segredo número 10. Aprenda a administrar o seu dinheiro. A maioria das pessoas não tem a capacidade de conquistar e conservar grandes quantias de dinheiro. Por isso, esse é um dos motivos que melhor explicam o porquê delas não enriquecerem. No entanto, Eker esclarece que o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Ou seja, você ter muito dinheiro e desperdiçá-lo e ter pouco, mas sabendo como utilizá-lo, faz toda a diferença. Imagine o seguinte cenário: se você é uma pessoa que ganha pouco, porém administra bem o seu dinheiro, você não se endividará e poderá construir o seu patrimônio pouco a pouco. Por outro lado, se você ganha muito, mas não administra bem a sua renda, você pode acabar endividado e sem patrimônio nenhum. Há muitos exemplos de pessoas que herdaram fortunas dos seus pais, mas em pouco tempo puseram tudo a perder, porque simplesmente não sabiam administrar a sua riqueza. Todo mundo já viu uma história assim. Segredo número 11. Conhecimento. Todo mundo sabe o valor da educação, mas nem todos investem nela. A educação financeira é essencial para quem quer enriquecer. Portanto, não deixe de estudar sobre investimentos e como construir um patrimônio sólido a longo prazo. Tenha muito cuidado com um passo errado que muitos investidores iniciantes dão. Não cometa o erro de investir sem estudar antes, pois você poderá perder muito dinheiro. Hoje em dia, não tem desculpas, porque existem várias formas de adquirir conhecimento. Por exemplo, você pode consultar sites, ler livros, assistir vídeos como esse no YouTube, ouvir podcasts de especialistas ou ainda fazer um curso sobre finanças. Para quem tem vontade de estudar e se aprimorar para atingir o objetivo de ficar rico, o que não falta são formas de buscar conhecimento. Então, sem desculpas. Segredo número 12. Superação dos problemas. As pessoas com a mentalidade rica
enxergam as oportunidades surgindo a quilômetros de distância, enquanto as pessoas de mentalidade pobre tendem a ver apenas os obstáculos. Explicando melhor, pessoas com mentes milionárias estão sempre alertas e atentas ao mundo que as cerca. Já as com mentalidade pobre são limitadas pela pequenez dos seus pensamentos. Nesse sentido, você pode ver as adversidades como uma chance para aprender com as situações e aproveitar as oportunidades que surgirem. Qualquer problema que pareça ser um fim para a sua ambição devem ser superados e ser transformados em um novo começo. Segredo número 13. A importância do longo prazo. Outro ensinamento imprescindível de Os Segredos da Mente Milionária é a importância de se manter o foco dos objetivos a longo prazo. Dessa maneira, não adianta achar que você vai ficar rico de uma hora para outra. Isso não acontece. É preciso ter foco e persistência e ir aos poucos construindo seu patrimônio, com alicerces que sejam sólidos, sobre os quais você, num período de tempo planejado e determinado, irá se firmar. Os ricos conhecem bem essa dica, por isso aplicam em ativos com foco no longo prazo, enquanto os pobres preferem comprar passivos, além de serem muito imediatistas. Então, mantenha o foco sempre no longo prazo. Segredo 14. Evite o pensamento de escassez. O livro detalha em várias partes a importância do pensamento, o que leva a várias lições importantíssimas. Uma delas é evitar a ideia de perda, escassez e falta. Sua forma de pensar determina a sua forma de agir. Por esse motivo, é tão importante evitar pensamentos que podem lhe prejudicar, como o pensamento de escassez. Basicamente, esse pensamento significa que, se você pensa que o dinheiro é escasso e que nunca o terá, então realmente você está certo e nunca vai ter dinheiro. Você é o que você pensa, ou melhor, você se torna aquilo que a sua mente se acostumou a pensar. Segredo número 15. A riqueza não é o fim. De início, a riqueza não é o fim do seu caminho. Na verdade, o dinheiro funciona como um meio. Bom, vamos explicar melhor essa lição. Se a riqueza fosse um fim em si, qual seria o sentido de ficar rico, não é mesmo? Porque ser o homem mais rico do cemitério só vai deixar mais rico o fornecedor de mármore que vai fazer a sua tumba. Em outras palavras, o dinheiro deve ser não um fim, mas um meio para realizar seus objetivos, desejos, ter experiências de vida melhor e uma existência com mais propósito. Segredo número 16. Fuja das crenças limitantes. Existem muitas crenças limitantes sobre dinheiro que podem estar atrapalhando você de enriquecer. Por isso, tire um momento dos seus afazeres e reflita sobre a forma como você pensa e vê o dinheiro. Muitas crenças estão, infelizmente, tão enraizadas em nossa psicologia que pode ser um trabalho árduo para identificar esses pensamentos e se livrar deles. Temos um vídeo no canal que aborda as principais crenças limitantes que as pessoas têm sobre dinheiro. Vou deixar aqui em cima nos cards, caso queira se aprofundar. Segredo número 17. A autodisciplina para enriquecer. Por fim, para enriquecer, você precisa ter autodisciplina. Exatamente isso. Nada de preguiça e procrastinação. Não adianta ficar esperando por outras pessoas e depois jogar a culpa nelas por não ficar rico. Você deve tomar nas mãos as rédeas da sua própria vida e correr atrás do que você realmente deseja. Então, tenha isso em mente. Tudo na vida é questão de escolha. Até a decisão de não fazer nada e permanecer só reclamando
é uma escolha. A maioria das coisas que acontecem de bom ou ruim na sua vida, provavelmente alguma parcela de culpa você tem. Para concluir, o autor fala muito sobre como pensamos. Vou deixar uma frase para complementar o que o autor tanto enfatiza na obra. Mude os seus pensamentos e você mudará o seu destino. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal e veja também nossos outros vídeos sobre dinheiro, investimentos, mas principalmente como ter a mentalidade certa para ficar rico. E nós acreditamos sim que enriquecer é uma questão de escolha e só depende de você.